Obrigado. E, bom, primeiro, boa noite para todo mundo. Eu queria agradecer a presença, eu sei que já é a reunião de rotineira de vocês, mas agradecer a presença de todo mundo em mais uma hora para a gente poder falar de um assunto extremamente importante, um pouco atual, uma coisa que tem mudado bastante nos últimos anos. Eu, quando fui residente, não estudei isso. O Alex, quando foi nosso residente, já estudou sobre isso, porque já existia muito mais coisa, a gente nem na época nem existia o diagnóstico de esofagite eosinofílica, e isso vem realmente crescendo bastante nos últimos anos, e a ideia justamente é unir nossas colaborações, nossas forças, para a gente poder aumentar e melhorar justamente a prestação de serviço do cliente, no final, né, que é o paciente aqui dentro do hospital. Então, eu sou Leonardo, eu sou imunologista e alergista. Eu sou o coordenador da equipe de imunologia e alergia aqui do hospital. O Alex é meu colega, a gente trabalha junto há muitos anos e a gente tem um centro dentro do hospital que funciona tanto para diagnóstico quanto para tratamento destes pacientes com doenças imunológicas e alérgicas, sendo uma delas a esofagite eosinofílica. Então, a gente já tem toda a estrutura montada tanto para infusão de biológicos quanto para atendimento para testes diagnósticos também em alergia, né, que a gente tem lá no centro médico, a gente tem as vias de provocação alimentar, de coisas de testes alérgicos aqui dentro do hospital. A gente tem a Eliane, que é a nossa enfermeira navegadora, para quem precisar, inclusive, para poder navegar esses pacientes dentro da rede da ASA, dentro do hospital também, para poder oferecer o que a gente tem de melhor realmente para esses pacientes. Eu queria agradecer imensamente a Juliana e o pessoal da Sanofi, que está chegando ali agora, pela colaboração, pelo apoio ao evento, espero que a gente possa fazer muito mais coisa junto. Agora acho que a gente vai ter primeiro uma apresentação com a Rafa, que é minha prima, e depois com o Alex, que é meu amigo, tá bom? Obrigadão, boa noite para todo mundo. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Rafaela. Hoje eu vou falar com vocês sobre esofagite eosinofílica. Eu vou fazer uma breve introdução antes de o Alex e o Léo começarem a falar. Eu sou especializando do primeiro ano da endoscopia digestiva do Hospital 9 de Julho. Bom, a esofagite eosinofílica é uma condição crônica, inflamatória, imunomediada e exclusiva do esôfago. Eu botei exclusiva em destaque porque, como o nome diz, esofagite eosinofílica, não vai ter outro achado que não seja no esôfago. Quando eu falo eosinofílica, é porque esse nome, o eosinofílica, é muito importante para para definição e para o diagnóstico, porque como ali também está grifado, não há eosinófilos no esôfago saudável. Então, se você encontrou esse achado, alguma coisa está errada. Causa, sabe-se que há uma interação entre fatores ambientais e genéticos do paciente. Quais são esses fatores, principalmente os ambientais? Os genéticos, talvez o Alex fale depois. Basicamente, são crianças que nasceram por parte cesárea ou que tiveram exposição a antibióticos na infância, não tiveram aleitamento materno, foram expostos à fórmula. Crianças que viveram a infância em ambientes com baixa densidade populacional. Basicamente, crianças que não tiveram exposição a micróbios na infância. O diagnóstico não é simples, é uma combinação, não tem nada definido, nada patognomônico, de achados clínicos, sintomas endoscópicos e histológicos. A EDA, em todo caso de suspeita, é mandatória. Por quê? Porque quem vai dar a batida final para o diagnóstico são as biópsias esofágicas. Então, não adianta o paciente, eu acho que eu tenho, dizer que tem um sintoma bastante sugestivo se eu não tiver a biópsia definida. É importante também fazer o diagnóstico diferencial de eosinofilia esofágica, que é diferente de esofagite eosinofílica. Então, o esôfago pode ter eosinófilos, mas não se trata de esofagite eosinofílica. Encontramos eosinófilos na biópsia. Temos que excluir todas as causas secundárias de eosinofilia esofágica. Por exemplo, Crohn, parasitoses, vasculite, doença celíaca. Por exemplo, o paciente encontrou eosinófilos no esôfago, tinha uma suspeita, mas ele tem Crohn, a gente vai sugerir o quê? Tratar primeiro o Crohn, ver como é que fica, e depois rebiopsiar para saber que se realmente não era só Crohn. Podem ter doenças sobrepostas ou excluir de vez que não tem esofagite eosinofílica ali.
Diagnóstico, como eu falei antes, são os achados clínicos, os sintomas e o que o paciente relata, os endoscópicos e os histológicos. Esses sintomas eles chamam bastante atenção. Por exemplo, o primeiro sintoma, o primeiro sinal que pode aparecer é a impactação alimentar. O paciente chegou no pronto-socorro, engoliu um pedaço de carne e ficou ali. Ah, mas você nunca sentiu nada antes? Às vezes ele vai falar que não. É suspeito? É suspeito. Disfagia, engasgo, vômitos, dor retroesternal, queimação, tudo isso pode ser um relato do paciente. Nas crianças é um pouco diferente, porque a criança não vai chegar e falar o que ela está sentindo geralmente, mas pode ter déficit de crescimento, baixo ganho de peso, dor abdominal, sintomas de refluxo, também pode queixar de dor para engolir e pode ter os casos de impactação alimentar. Ah, a criança teve impactação alimentar, foi para o pronto-socorro. Esofagite eosinofílica? Não, mas é uma suspeita. Se tiver, a endoscopia vai mostrar algum sinal. Depois a gente vai ver os achados macroscópicos. Mas pode ser que não encontre nada, pode ser que seja um esôfago normal. Não quer dizer que olhei, não tem nenhuma alteração, não é. Então, sempre biopsiar. Agora, os achados endoscópicos, mais uma vez, pode ser que não encontre nada, seja um exame completamente normal. Essa última frase aqui eu achei bem importante, porque às vezes o paciente tem disfagia e você olha, não vai ser esofagite eosinofílica porque não tem nada na mucosa. O exame é normal em aproximadamente 20% dos casos. Quais são os achados? Edema de mucosa, como é que você vai perceber e encontrar isso? Não vai ver os vasos. Quando a mucosa está saudável, a gente vê, quando insufla no aparelho, vê bonitinho os vasos em volta. No edema de mucosa, a gente não vai ver isso. Temos os sulcos longitudinais, que são... Vamos ver aqui. Essa foto, acho que não sei se dá para vocês verem. Tem umas ranhuras aqui, longitudinalmente. Aqui também acho que dá para ver sulcos, estrias. Tem lugares que chamam de estrias. Os anéis mucosos ou traqueização, você vai olhar e vai parecer uma traqueia. Mas pode ser transitório ou fixo. Se você insuflar, ele vai desaparecer. Não é esofagite eosinofílica? Não, pode ser que seja. Mas ele pode ser fixo também. Ih, parou. Não. Aqui os anéis. Aqui também vê anéis junto com os sulcos longitudinais. Aqui também eu vejo anéis, mas tem as placas esbranquiçadas, que pode confundir muito com monilíase. Vou dizer que é monilíase, vou dizer que é esofagite, não sei, vamos biopsiar. Faz diagnóstico diferencial. Aqui já é um estágio avançado. O aparelho não passou, tinha uma estenose, e como a mucosa é friável, ficou conhecido como esôfago em papel crepom. O aparelho passou e fez uma lesãozinha aqui. As biópsias não é aleatório, né? A gente tem que pegar esôfago distal e proximal sempre em frascos separados. Ficou definido? Tem artigos que falam em 8, tem artigos que falam em 6 biópsias. Eu botei 6 porque foi a maioria dos lugares que eu achei falam em 6. Então, de 2 a 4 biópsias em cada segmento, ou seja, 3 de esôfago distal e 3 de proximal, sempre em frascos separados. Na primeira vez que vai fazer endoscopia, a primeira vez que está investigando, primeira biópsia que vai fazer, mandatório biopsiar também duodeno e estômago. Por quê? Se eu tenho eosinófilo em tudo, no esôfago, no estômago e no duodeno, aí eu tenho que ficar ligada. Pode ser que não seja esofagite eosinofílica, pode ser qualquer uma daquelas outras doenças que eu falei aqui atrás. Então, é para o diagnóstico diferencial. A gente vai ter que excluir. Aqui mostra os anéis, então pode ser fixo ou transitório. Se eu insuflei, pode ser que ele não volte ao normal, então eu fixo, mas aqui mostra, ó, depois de um tempo com a insuflação, desapareceu. Mais algumas fotos. Nada disso tem como eu bater, olhar e dizer, é esofagite eosinofílica? Não, mas bastante sugestivo e eu vou biopsiar para
ter certeza. Aqui, ao longo do tempo, desenvolveram um score de referência endoscópica para tentar comparar, né? Os médicos poderem ter como comparar os pacientes e para avaliação de resposta ao tratamento, comparar o antes e o depois que tratou, fez exclusão alimentar, ou tratou com corticoide, vamos ver se melhorou ou se piorou. O paciente vai dizer, eu estou me sentindo melhor, estou engasgando menos, estou sentindo menos dor, mas é importante ter o controle endoscópico também, para você ver se o que você está tratando está fazendo diferença. Porque às vezes o paciente não está relatando, mas macroscopicamente continua a inflamação. E vai causar lesões depois que, se não tratadas corretamente, pode ser que, vamos supor, vai ter fibrose e eu não vou mais conseguir tratar só com corticoide, só com a exclusão alimentar, vou ter que dilatar. Então, é tratar para evitar a complicação. O diagnóstico, mais uma vez, padrão ouro, mais uma vez, a biópsia. Não importa se eu olhei a mucosa e achei que está normal, tem que biopsiar. E o que vai vir? Maior ou igual a 15 eosinófilos por campo de grande aumento no epitélio esofágico. E ausência de eosinófilos no estômago ou duodeno. Por isso que eu falei, tem que fazer a biópsia concomitante para fazer esse diagnóstico diferencial. Qual é o objetivo do tratamento? Controlar sintomas. Por quê? O grande problema da esofagite eosinofílica é o impacto negativo que causa na vida do paciente. Imagina, você está lá, tudo que você come, você sente dor, você engasga, você tem que ir para o pronto-socorro porque tem um bolo de carne aqui e você está salivando. Com certeza deve ser muito incômodo. E, além do controle de sintomas, é muito importante o controle da inflamação para evitar complicações futuras, porque aí depois não adianta. Vou ter que, a gente vai falar sobre isso depois, tem drogas que não vão funcionar mais, tem exclusão alimentar não vai funcionar mais depois que o estrago já tiver feito. Então, mais uma vez, é uma doença crônica, recidivante, que não tem cura. Pelo que eu entendi, não tem cura. Então, o grande ponto é controle da inflamação. Como que a gente faz esse tratamento? São os famosos 3Ds, drogas, dieta e dilatação. As drogas, os famosos IBPs, corticoides tópicos deglutíveis, e estão em desenvolvimento agora os estudos em busca de novas drogas alternativas, que são os biológicos. Agora, a nossa parte. A dilatação esofágica é muito utilizada, tem baixo índice de complicações, mas só serve quando está bem avançado. Quando tem estenose, o paciente, infelizmente, precisa daquilo porque tem muito sintoma, não está conseguindo, e o tratamento medicamentoso, as drogas sozinhas, e a exclusão alimentar não está funcionando. Então, vai ter que dilatar. E eu achei que isso é importante, é meio óbvio, mas é importante dizer. A dilatação, claro, não trata a inflamação em si. Não vai mudar nada, só vai aliviar o sintoma do paciente. Não, só não, né? Muito importante. Mas não melhora nada nas alterações histológicas. Temos a opção de balão ou Savary. Aqui é um fluxograma do manejo da doença. A gente tem a opção dos corticosteroides tópicos deglutíveis, os IBPs e dieta de eliminação. Eles falam muito nas dietas de eliminação de 6 ingredientes, na verdade. Ovo, trigo, frutos do mar, tem amendoim, esqueci quais são os outros, mas no diagnóstico inicial, eu li que pode ser tentado qualquer um dos 3 primeiro, e se não der certo, aí tem que mudar, ir mudando para o que exclui o que você já tentou primeiro e vai até ver se tem alguma resposta. Se não tiver, tem a opção de usar os biológicos. Se o paciente continua com sintomas e já está em estágio avançado, dilatar, não vai ter para onde correr. Tem outras técnicas para avaliação, achei bem curioso que eles falam que a endoscopia digestiva é realmente invasivo, porque você precisa de sedação, você perde um pouco de tempo do dia, né, porque é um dia que você vai ter que ficar em casa descansando por causa da sedação.
Mas tem o teste do cordão esofágico, que não está sendo usado ainda, mas é uma opção, talvez para o futuro. O paciente engole uma cápsula com uma cordinha. A cordinha fica amarrada na bochecha e no que ele engole, ela vai parar lá no estômago e fica por 12 horas. Essa cápsula vai pegar algum material que tiver no estômago e eles vão puxar a cordinha depois e fazer essa análise. Pode ser que dê certo? Pode ser. Mas não tem biópsia, então acho meio difícil. A endoscopia transanal não sedada. Eu acho que deve ser mais desconfortável ainda. Preferia ser sedada, eu acho. Não, calma. Bom, eles falam que essas alternativas podem ser, no futuro, de grande uso para essa doença pós-tratamento no controle, mas acho que não vai servir para diagnóstico. A história natural da doença, vamos só fazer um resumo. Doença crônica, progressiva e recidivante, impacto negativo muito grande na qualidade de vida do paciente se não for tratada, e o estreitamento luminal... Tá, peraí. Voltando, esqueci de falar uma coisa que eu achei importante. Como não tem eosinófilos no esôfago, o paciente vai e ingere comidas que ele é alérgico. Ele ainda nem sabe, mas por alguma razão ele come, e essa comida, esse alérgeno, causa uma violação do epitélio esofágico. Essa violação atrai os eosinófilos, os mastócitos, várias células, mas principalmente os eosinófilos, que vão liberando toxinas constantemente, todo dia. Toxina, 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 e faz um dano constante no epitélio esofágico, causando remodelação esofágica, rigidez e estreitamento luminal. Daí que a gente vai ter a consequência, que é a estenose. Por isso que tem que tratar, tirar os eosinófilos dali. Enfim, ela é mais comum em homens jovens de países desenvolvidos ocidentais, principalmente, mas acomete todas as idades. Geralmente associada com outras doenças alérgicas, rinite, a asma, por exemplo. O exame endoscópico pode ser normal, então, mais uma vez, não é porque eu olhei a imagem, não tem nada alterado que eu vou... não é, tem que biopsiar. E sempre excluir os diagnósticos diferenciais, então a biópsia também é importante para isso, lembrar que na primeira vez tem que biopsiar duodeno e estômago junto. Terapia de exclusão alimentar deve ser tentada, eu acho que deve ser muito chato, mas tem que ser tentada. Temos as opções de corticoide tópico, os IBPs, que também tem efeito anti-inflamatório, se eu não sabia, achei bem curioso. E, se não houver resposta ao tratamento clínico, a dilatação. Mas isso aí, fazer o possível para não chegar nesse ponto. E os estudos estão tentando aí investir nos medicamentos biológicos como alternativas para alguns casos. É isso, muito obrigada. Obrigado, Rafa. Bom, pessoal, rapidamente aqui, queria agradecer ao Leonardo, ao Alex, por esse convite, por essa provocação, né? Na verdade, da gente estar junto aqui, ao pessoal da Sanofi também, que está nos ajudando, e o Centro de Estudos aqui. Você sabe que quando a gente está quase 2 anos que o nosso grupo está aqui liderando o serviço, e a gente tinha algumas missões, né? A gente tinha uma missão de, junto com o hospital todo, dar um passo acima, um passo à frente, subir um degrau em questões de qualidade do serviço da endoscopia, mas também a gente tinha uma missão de estreitar com diversas especialidades. Eu acho que esse é um passo inicial que a gente está dando junto, para alguma coisa que pode render muitos frutos, né? E outra missão que a gente tem grande aqui é o nosso serviço de ensino, né? Nós temos um serviço de ensino, um centro de ensino e treinamento da Sociedade Brasileira de Endoscopia aqui no 9 de julho, então nós temos 16 residentes, sendo R1 e R2, e mais 2 R3. Então, no total, são 18 residentes, estagiários em endoscopia, né? Então, nós temos uma missão muito grande na formação. E foi quando eu provoquei também a Rafa. Falei, Rafa, seu primo vai estar aqui conosco, o assunto tem tudo a ver, eu quero que você faça para a gente uma aula. E eu realmente
tive contato com essa aula dela somente ontem. Falei, Rafa, vai me mandar para eu dar uma olhada? Me mandou, mandei um outro artigo para ela dar uma lida, enfim. Mas queria te parabenizar por você ter corrido atrás, ter feito essa apresentação aqui, que foi bastante interessante para contextualizar todos aqui sobre o assunto, relembrar alguns pontos, facilitar um pouco a vida do Alex aí também para o próximo passo. Então, eu só queria relembrar também, e o Dib que está aqui, o Dib coordena junto conosco aqui o serviço, nós que somos um pouquinho mais antigos, né, Dib, a gente lembra que a gente fazia pouco diagnóstico de esofagite eosinofílica lá atrás, né? Mesmo porque a gente não conhecia, deixava passar e ficava naquela questão de uma doença de criança e tudo mais. E hoje vocês veem quanto diagnóstico a gente faz de esofagite eosinofílica na nossa rotina normal, pacientes adultos, né? Então, quando eu terminei a endoscopia lá em 2005, 2006, não sei, eu montei um serviço no interior e o pessoal não conhecia isso, e esofagite eosinofílica. O pessoal, quem atendia esses pacientes, cirurgiões gerais, eles não sabiam da condição, não sabiam nem como tratar. Então eu pegava, mandava artigo para esse pessoal, pô, você tem que dar corticoide oral para o paciente deglutir e tal, eu explicava como fazer e tal. Então, a gente tem uma oportunidade muito grande de ajudar o paciente, tá? Porque é uma doença que ainda tem uma falta de conhecimento de muitas áreas da medicina, muitos médicos que acabam pedindo, não têm depois, não sabem como tratar adequadamente, né? E aqui a gente tem um centro onde a gente tem colegas que podem fazer um tratamento adequado disso, e a gente faz cada vez mais diagnóstico, então nós vamos montar uma linha aí de navegação desses pacientes. A doutora Rafaela vai ser a nosso centro disso daí, né? Então, esses diagnósticos de esofagite eosinofílica que a gente começar a fazer, a gente vai direcionar para que seja adequadamente tratado, né? E não o paciente fique fazendo subtratamentos e coisa que fique sendo prolongada por aí. E muitas outras coisas que vão acontecer aí pela frente. Acho que a gente tem outros estudos para fazer, a gente tem uma missão inicial de fazer a nossa incidência de esofagite no nosso serviço nos últimos 2 anos. A gente vai fazer isso para trazer como dado inicial para que a gente possa fazer algum tipo de trabalho, mas a gente pode fazer muitos trabalhos aí pela frente. Outro dia eu provoquei também o Léo, eventualmente falei, poxa, você já conheceu, você já viu o Emo Spray? Mostrei para ele como que era, ele falou, existiria a possibilidade de a gente ter algum tipo de medicamento biológico, corticoide, qualquer coisa que fosse para tratar a esofagite eosinofílica que a gente pudesse fazer, como um hemospray, e a gente pudesse impregnar toda a mucosa do esôfago, ou se a gente fizesse uma dilatação e logo após que a gente rompesse aquela barreira ali, a gente naquela área a gente fizesse um tratamento específico, ou será que a gente vai ter próteses no futuro que sejam recobertas por medicamentos que a gente possa colocar para moldar ali e o medicamento já fazer a ação? Então, é tudo questão da gente juntar várias cabeças e pensar para que caminho que a gente vai, tá? Então, muito obrigado novamente pela oportunidade da gente estar junto e vamos seguir. É muito interessante isso, porque a gente vive uma nova medicina, né? Eu também não vivi essa medicina tão moderna. E eu estava falando com a Juliana que a gente tem várias oportunidades, inclusive com a área de inovação e tecnologia da DASA, né? Usar a inteligência artificial para fazer o diagnóstico, talvez sem tantas biópsias invasivas, assim, ao longo do esôfago, algumas coisas. Então, a gente realmente tem várias capacidades e a gente tem tudo pronto aqui dentro, para como a Rafa vai começar agora, mas para quem também quiser fazer qualquer coisa. E também dizer que a gente tem um laboratório de suporte de pesquisa, né, lá na Faculdade de Medicina, então a gente tem um laboratório que consegue oferecer várias coisas de suporte para quem também gostar do que eu adoro, que é pesquisa, tá bom? Então vamos começar com o Alex agora. Oi, todo mundo, tudo bem, gente? Acho que tá fácil, depois da Rafa ter falado, acho que eu vou embora, inclusive, porque já resolvemos tudo, né? Tá tudo certinho. Eu queria agradecer o convite, para a gente é uma honra. A imunologia e a alergia é uma especialidade que tem essa intersecção, né? A gente conversa com a pneuma, a gente conversa com a hemato, com a reumato, enfim, com a otorrinolaringologia. Então, conversar com vocês da endoscopia e até com o pessoal da gastro que não está aqui hoje é uma honra para a gente. É super interessante, porque a gente consegue ver um olhar diferente de uma mesma doença.
e a gente acaba aprendendo bastante. E o foco de aprendizado é que é o paciente, né? É o bem-estar do paciente, é beneficiar o paciente com tratamento adequado, é não fazer subdiagnósticos, é evitar iatrogenias, que a gente acaba recebendo bastante, né? A gente, como um centro de referência grande como o 9 de julho, a gente acaba recebendo pacientes que já passaram por diversos serviços e acaba vendo algumas coisas que acontecem nessa jornada do paciente. Então, quanto mais a gente discute, mais a gente conversa, a gente consegue facilitar essa jornada. Tá bom? Então, meu papel hoje, na verdade, é conversar um pouquinho com vocês sobre o que a Rafa já falou e tentar complementar um pouquinho do nosso viés alergo-imunológico no paciente com esofagite eosinofílica. Então, meu nome é Alex, para quem não me conhece, eu sou imunologista e alergista também. Esses são os meus conflitos de interesse, tá? E, bom, vamos falar um pouquinho do que é esofagite eosinofílica, que já foi muito bem claro, já foi muito bem destrinchado aí pela Rafa. Então, não precisam se preocupar com essa animação toda, porque acho que a gente acaba se perdendo um pouquinho. Eu prometo que eu não vou ficar falando de vias imunológicas e citocinas e afins, porque eu sei que isso dá dor de cabeça, né? E só a gente que é meio perturbado aqui na imunologia que acaba gostando dessas coisas. Mas é importante lembrar, sim, que a esofagite eosinofílica é uma entidade muito nova. Mesmo na faculdade, quando eu passei na gastroenterologia, a gente falava, é uma entidade nova que acontece isso, e acabou. E a gente não via muito mais isso. E aí, cada vez mais, a gente começou a fazer diagnóstico de paciente, acabou vendo como é uma doença comum e como é uma causa comum de disfagia no paciente jovem. Hoje, a gente considera que é a principal causa no adulto de impactação alimentar no pronto atendimento. Então, acaba sendo bastante comum aí. A gente tem um diagnóstico bastante, um subdiagnóstico bastante comum aí na nossa prática. Pois bem, a gente não sabe, na verdade, as descrições iniciais da esofagite eosinofílica foram no começo da década de 90, mais ou menos ali, 89 foi a primeira publicação, e aí começaram a publicar alguns relatos meio tímidos falando de uma asma esofágica, né, em que o paciente apresentava quadros de obstrução, ou melhor, de impactação alimentar com disfagia e eosinofilia. E aí começaram a melhorar esses relatos, e aí por volta ali de 2013, 2014, as coisas começaram a tomar um pouco mais de corpo, porque tinham mais dados publicados. Mas até aí, é muito engraçado isso quando a gente passa a analisar o que acontecia lá atrás. A doença do refluxo gastroesofágica e a esofagite eosinofílica eram condições excludentes. E aí o paciente não podia ter uma coisa e ter a outra em conjunto. E a gente viu depois que isso era uma mentira, inclusive elas podem se associar e ajudar umas às outras. O paciente com doença do refluxo, por exemplo, ele vai ter uma disfunção de barreira por lesão. Essa disfunção de barreira faz o quê? Eu tenho uma disfunção que vai aumentar a sensibilização, tá? Ao mesmo tempo que o paciente com esofagite eosinofílica, pelo processo inflamatório crônico, pela fibrose esofagiana, pela alteração desse cano chamado esôfago, essa desmotilidade gerada pode propiciar mais refluxo. Então, a gente viu que as coisas elas meio que se abraçam, e a gente parou de tornar doenças excludentes. Então, é uma entidade que cada dia mais a gente aprende um pouquinho. E como é que ela funciona? A gente não sabe muito bem qual que é o gatilho inicial. A gente tem alguns estudos que falam de ambiente, alguns que falam de genética mesmo, alguns genes específicos nas vias de citocinas de perfil TH2 e T2. Esqueçam por enquanto isso. O que importa é que em algum momento no meio do caminho, eu tenho a entrada de alérgenos, sejam eles gatilhos aqui alimentares e ambientais, e essa entrada desses alérgenos dentro de um epitélio que já tem um grau de disfunção, faz o que a gente chama de sensibilização. Ou seja, eu tenho um epitélio onde não deveria passar alimentos ou alérgenos e afins, e eles passam mesmo assim. E aí, dentro deste epitélio disfuncional, eu tenho várias células, uma delas que eu chamo de fofoqueira do sistema imunológico, que é a dendrítica, né? A dendrítica capta aquilo que está recebendo e fala, tem coisa errada aqui. E ela desencadeia uma série de respostas, liberando algumas citocinas, que são essas citocinas que a gente chama de tipo 2. Toda vez que vocês ouvirem citocinas tipo 2, doença T2, isto significa eosinófilo. Ponto. Nada mais do que isso. Parece complexo, mas não. Toda doença, portanto, o T2 é uma doença eosinofílica, acaba ficando fácil aí por definição. O que acontece, então, quando esse alérgeno ele entra na mucosa, ele libera essas citocinas, né, por alguns estímulos inflamatórios, e cada uma dessas citocinas tem um papel diferente. Interleucina 4, por exemplo, ela vai recrutar o eosinófilo do sangue para o tecido. Interleucina 5, ela aumenta a síntese de eosinófilos lá na medula.
E aí o eosinófilo consegue ir para a periferia, consegue ir para o sangue, e o eosinófilo deixa de entrar em apoptose, deixa de morrer. Esse é o papel da interleucina 5. E a interleucina 13, por sua vez, ela faz bem isso aqui, a disfunção de barreira. Ela aumenta a produção de muco, ela gera remodelamento, ela gera fibrose e por aí vai. E, basicamente, essas 3 citocinas estão implicadas no que a gente conhece como a esofagite eosinofílica. Eu tenho inflamação por eosinófilo, eu tenho disfunção de barreira, e essa disfunção ao longo do tempo, pela inflamação crônica, vai gerar o quê? Remodelamento e fibrose. E isso culmina diretamente nos sintomas, e aí a gente vai discutir um pouquinho dos sintomas daqui a pouquinho. Veja que, independente do estágio da doença da esofagite eosinofílica, à medida que eu tenho inflamação, eu tenho eosinófilo. Seja um paciente com estenose, um paciente grave, seja um paciente com grau de fibrose, eu tenho eosinófilo em todas as etapas. Isso significa que eu consigo tratar esse paciente de uma forma medicamentosa em todas as etapas, tá bom? E quais são os sinais e sintomas, né, dessa doença? E aí eu preciso lembrar que crianças e adolescentes estão de um lado e adultos estão de outro. Porque é muito fácil pensar que um adulto vai ter disfagia. Tudo bem, impactação alimentar, vai ter refluxo, vai ter dor torácica. Só que quando eu falo de criança e bebês, os sintomas são um pouquinho atípicos e eu demoro um pouquinho para pensar, na verdade, que é o esôfago o problema. Às vezes a própria irritabilidade da criança, a recusa alimentar, dor abdominal, até a falha no crescimento, inclusive, que admite outros diagnósticos diferenciais, como a doença celíaca, pode ser esofagite eosinofílica também. E a gente, às vezes, esquece de se perguntar isso. E aí, daqui a pouquinho, eu vou falar mais para frente, mas no adulto, uma coisa que também pode significar esofagite eosinofílica é a alteração de hábito alimentar. É aquela pessoa que passa a modificar aquilo que ela gosta de comer, porque dá trabalho comer. Tá? Então, são coisas que acabam fazendo parte da nossa anamnese. E aí, algumas perguntas são muito essenciais, né? E a gente acaba vendo isso na prática clínica. E aí, a comida, quando você está comendo, para? Você tem que empurrar com líquido essa comida? Eu sempre lembro disso aqui, porque tinha um colega nosso na faculdade que ele era o último a comer. E a gente parava e ficava olhando para a cara dele. E todo mundo no refeitório, no restaurante universitário, olhando para a cara dele assim. E ele comia pra caramba. Ele era bem magrinho, a gente brincava que falava que ele tinha perna oca, que a comida ia para a perna, provavelmente, né? E a gente chamava ele de acalásia, de forma meio maldosa. Mas, na verdade, ele tinha esofagite eosinofílica. E depois a gente descobriu. Então, o seu colega que demora para comer na mesa, que vocês ficam olhando para a cara dele, tipo, vamos, vamos, vamos. Dá uma perguntada aqui, né? Vamos diagnosticar o colega, coitado, né? Médico, né? Doença é mais prevalente na gente, né? Então vamos perguntar. E aí esse colega nosso tinha. Então essas perguntas devem fazer parte da nossa anamnese, assim, poxa, você tem que cortar muitos alimentos para comer? Quando o alimento é muito duro, você precisa umidificar de alguma forma? São coisas que eu preciso lembrar, tá? E aí esse quadro é muito legal, porque ele traz todos os sintomas de acordo com a faixa etária. E vejam lá no comecinho, ó, como eu comentei, que a irritabilidade, a perda de peso e o atraso no desenvolvimento também são sintomas que devem ser lembrados. A gente está acostumado a falar só de disfagia aqui, ó. Olha quanta coisa pode ter significado de alteração esofágica. Olha o comedor lento que eu comentei com vocês aqui, né? A criança que tem medo de comer coisas novas porque ela sente dor, sente desconforto. Tá? Então, fica na nossa mente sempre essa coisa de perguntar sinais e sintomas diferentes para idades diferentes, pensando em esofagite eosinofílica. E aí, é isso que eu estava comentando com vocês. Às vezes o paciente, o adulto, demora para chegar na gente para diagnóstico, porque para minimizar aqueles sintomas que ele tem, ele começa a mudar o hábito alimentar. Então, ele passa a preferir comidas mais pastosas, prefere comer um macarrão ao invés de comer uma carne, e aí ele melhora. Porque, afinal de contas, ele mudou o hábito alimentar dele, né? E aí, para ele ter a nova impactação, vai demorar mais algum tempo. Às vezes, ano, né? E aí, esse cara demora mais para diagnosticar. Então, veja que, na verdade, às vezes, o próprio diagnóstico é dificultado pela jornada do paciente, porque ele não percebe que aquilo é tão grave assim, e para ele está tudo bem. Basta mudar o seu hábito. Tocar a água para dentro, que vai fazer descer a comida. Então, é super importante lembrar que os pacientes, às vezes, têm um atraso diagnóstico justamente pela mudança de comportamento desse paciente. E aí, né, puxando um pouco de sardinha aqui para o nosso lado, eu achei muito legal que a Rafa colocou no primeiro slide lá dela, que falava assim, esofagite eosinofilia é uma condição exclusiva do esôfago. É verdade. Porque se tem eosinófilos ao longo do caminho, não é. Só que as doenças T2... Lembra que eu falei que T2 é igual a
eosinófilo. Elas geralmente coexistem. Então, não é infrequente o paciente ter rinocinusite crônica com polipose nasal, rinite alérgica, asma, dermatite atópica e até alergia alimentar. Em um paciente em que a tua suspeita é esofagite eosinofílica, a presença de doenças alérgicas reforça muito mais isso, tá? Então, tem que fazer parte de uma anamnese, né, se ele tem, o paciente tem asma prévia, ou se ele tem atualmente, ou se ele tem rinite, porque são doenças eosinofílicas e elas geralmente coexistem. A doença T2, eu costumo dizer, e eu falo muito de polipose nasal também, é uma doença sistêmica. Naquele momento, o paciente tem eosinófilo no esôfago. Eu não sei amanhã, talvez tenha no pulmão, talvez seja uma asma, então é importante lembrar disso também. E por que diagnosticar precocemente é importante esses pacientes? Porque, de acordo ao longo do tempo, quanto mais atraso diagnóstico eu tenho, mais complicações eu vou apresentar. Então, o paciente, ao longo dos anos, vai evoluindo com um padrão de inflamação e fibrose, tá? E substituindo o tecido normal do esôfago por um tecido inflamatório fibrosado. E aí é o paciente que vai demandar mais dilatações. E aí, quando você estuda imunologia quando você altera, né, o esôfago como um cano, que eu brinco, você libera muitas citocinas fibrogênicas ali. E quanto mais fibrose, mais citocinas. E esse ciclo vicioso cada vez é pior. Então, eu não sei, até na prática clínica, eu gostaria de ouvir de vocês depois. Mas eu acho que um paciente que passa por dilatação, talvez passe por outras e mais outras e mais outras ao longo do tempo, pensando que essas citocinas se retroalimentam, tá? E os eventos de estenose, impactação alimentar, eles também vão aumentando de acordo com o atraso diagnóstico, a ponto de, a cada ano, 5% do risco de fibrose aumenta e 9% também do risco de estenose aumenta se esse paciente não tiver diagnóstico anualmente. Então, esse paciente tem bastante morbidade. E como é que eu diagnostico? E aí, isso aqui é o que a gente mais tem que conversar, né? A gente e vocês, no caso. O paciente tem que ter clínica, mas não só clínica, ele precisa ter o achado histológico, o achado que vai mostrar o eosinófilo, afinal de contas, a doença é esofagite eosinofílica. Então, não adianta, na verdade, o paciente ter apenas a apresentação clínica, com uma biópsia negativa, ou não adianta o paciente ter a biópsia mostrando eosinófilos, achados macroscópicos, sem sintomas, o que é mais difícil acontecer. Então, a gente vai pensar nela quando? Quando eu tenho um paciente adulto, por exemplo, com disfagia, impactação alimentar ou qualquer outro sintoma que lembre isso. Se for criança, uma recusa alimentar, uma regurgitação, perda ponderal, etc. Se esse paciente tem comorbidades alérgicas, melhor ainda, reforça muito mais. Só que eu tenho que continuar a investigação. Endoscopia. Pelo menos 6, é o que a literatura fala, pelo menos 6 obtidas de cada terço. A gente geralmente, até no HC, fazia muito isso, né? 2 biópsias proximal, 2 médio, 2 distais. Ou 3 de cada, né? Pensando em proximal e distal. Isso aumenta a acurácia diagnóstica desses pacientes, né? Esses pacientes, a gente consegue fechar muito mais o diagnóstico. E aí eu preciso ter mais de 15 eosinófilos por campo grande de aumento, ou aproximadamente 60 por milímetro quadrado. Mas a gente geralmente acaba usando o número de 15. Lembrando que eu preciso descartar outras condições ou avaliar outras condições que não esofagite eosinofílica. E aí a Rafa mostrou brilhantemente lá uma lista com várias coisas que eu tenho que pensar. Doenças alérgicas, reações de hipersensibilidade, colagenoses, Crohn e por aí vai. Tá? Então, é extremamente importante que esses critérios sejam satisfeitos para que eu dê para o paciente o diagnóstico adequado. Certo? E aí, bom, ela conversou com vocês já sobre o EREFS. O EREFS, ele é... A gente, na verdade, assim, é difícil usar no Brasil, né? Não sei se o serviço de vocês tem feito, mas é difícil usar no Brasil e não tem muito bem um padrão. Quando você pesquisa na literatura como eles utilizam o EREFS, eles utilizam de algumas formas. Então, eles utilizam para tentar predizer a chance do paciente ter a esofagite eosinofílica. E aí, isso, quanto maior o EREFS, maior a probabilidade, maior o risco desse paciente ter. E aí eles utilizam em alguns estudos o corte de 2, então 2 ou mais aumenta a chance do paciente, a sensibilidade, a especificidade acima de 75% de ter esofagite eosinofílica. E quanto maior, acima de 4 EREFS, aumentaria em 11 vezes o risco de esofagite eosinofílica. Isso dá o diagnóstico? Não, eu tenho que ver o eosinófilo. Tá bom? Então, independente disso, é óbvio que é importante, porque a gente consegue seguir esse paciente com o tratamento e reavaliar isso aqui, eu preciso mostrar o eosinófilo também, tá?
Aqui é uma classificação, na verdade, que os patologistas usam, a gente não precisa se prender muito a isso, mas eles acabam avaliando, né, nesse score histológico aqui a presença de hiperplasia de zona basal, a presença de espaços intercelulares dilatados, a presença dos eosinófilos em si, etc. Mas, assim, isso é uma coisa que o patologista faz, tá? E aí, esse é o ponto mais importante de todos, eu diria, né, além da gente ter conversado com relação à biópsia. Os exames de alergia não devem guiar a gente para excluir um alimento. Não é infrequente a gente receber um paciente com esofagite eosinofílica com IgEs específicos positivos para diversos alimentos. Esses alimentos são responsáveis pela esofagite? Não necessariamente. Menos de 1/3 dos pacientes vão se beneficiar com os testes, tanto o prick teste que a gente faz no braço, quanto o exame de sangue. E aí a gente tem um mantra que a gente brinca na alergia alimentar, né? Que o Léo adora alergia alimentar, inclusive, está aqui para falar, né? Exame de alergia não dá diagnóstico de alergia. Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, o exame de alergia alimentar pode se positivar justamente porque o paciente tem uma barreira alterada. E não, na verdade, aquilo que causou a alteração de barreira. Exemplo clássico, o paciente chega no consultório com IgE específico para camarão. Fala, olha só, fiz exame porque eu queria fazer para saber do que eu tinha alergia e deu positivo camarão. Aí você pergunta, mas você tem algum sintoma com camarão? Não tenho. Então não para de consumir, porque você tem o que a gente chama de sensibilização. Você tem tolerância imunológica. Se você para de comer esse alimento, é como se o sistema imune entendesse que aquilo realmente era uma ameaça. E no próximo contato acidental, o paciente faz uma reação anafilática, por exemplo. Então, eu nunca excluo um alimento com base no IgE específico. Portanto, na avaliação inicial do paciente com esofagite eosinofílica, eu não saio excluindo alimentos com base no IgE. Tá? Até porque a esofagite eosinofílica não é uma doença mediada por IgE. Ela é mediada por eosinófilo. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Porque aqui entra a heterogeneia. Se eu excluo alimentos do paciente com base no exame positivo somente, eu vou ter problemas. Esse paciente, na reintrodução alimentar, ele pode ter uma reação anafilática. E a reintrodução, muitas vezes, tem que ser supervisionada, com internação e tudo mais. Então, isso é super importante, é um erro muito comum, e tudo bem, porque, na verdade, a gente sabe que a gente é imunologista e alergista, é nossa rotina, né? Mas é uma coisa que a gente sempre tem que divulgar para os nossos colegas de outras especialidades. O exame sozinho de alergia não dá diagnóstico de alergia, tá? Daqui a pouco eu falo da exclusão alimentar melhor, como é que funciona. Muito bem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Estou falando aqui, falando. E o pessoal ficou meio assim de cara quando eu mostrei aquilo ali. Não? Eu acho que a gente tem que deixar claro que existe o senso comum de que realmente a pessoa que engasgou com um pedaço de carne, a gente realmente não vai mandar a pessoa reintroduzir a carne, mesmo que o teste dê negativo, entendeu? Porque senão cria essa noção de que não tem exame, então vamos comer tudo de novo, né? E principalmente que isso é muito diferente em criança, porque em criança a gente realmente, a criança não fala, a criança não comenta, né? Ela só vai ter obstrução ou vai ter seletividade alimentar, e é um procedimento um pouco diferente que independe até do IgE. É só porque essa questão é uma briga gigantesca entre várias especialidades, gastro, a gente, todo mundo que fica brigando por causa disso. Mas eu sou da época que a doutora Ariana Young, não sei se todo mundo aqui conhece, que é uma grande nome da alergia alimentar, que ela fazia teste para tudo quanto é coisa de alergia alimentar naquele momento, que foi esse boom da esofagite eosinofílica. E às vezes dava positivo, a pessoa comia, não tinha nada, às vezes dava negativo, a pessoa não comia, não dava nada. Então, assim, realmente não existe uma lógica entre teste, entre introdução e reintrodução alimentar e exclusão, entendeu? Então, o que a gente já chegou à conclusão é que, na verdade, esse monte de dieta realmente não serve para nada. Na verdade, você fica enrolando o paciente para um diagnóstico, só para poder concluir com relação a isso. Desculpa se eu atrapalhei, Alex. Não, excelente. Eu vou falar um pouquinho da dieta de exclusão, como é que funciona na verdade. Ela existe, ela é uma forma de tratamento sim, mas a gente acaba não se guiando pelo exame, então isso é super importante, tá? Bom, e na verdade, por que me chamaram para falar com vocês hoje disso aqui? Porque a esofagite eosinofílica, ela ainda é uma doença que muitos pacientes têm uma necessidade que não foi atendida ainda, pela fisiopatologia. Eu vou explicar por quê. Porque tratar, na verdade, a esofagite eosinofílica, que são os 3Ds que a Rafa já comentou, são tratamentos relativamente inespecíficos, tirando a dilatação. Óbvio que eu vou lá e resolvo o problema, né? Dentro no cerne em si da doença. Mas quando eu falo, por exemplo, de terapia com IBP, e o IBP funciona como anti-inflamatório porque ele bloqueia a eutaxina 3. Então, esse é o mecanismo. A eutaxina 3, ela é uma quimiocina que chama eosinófilo para o local. Então, quando eu dou o IBP,
eu bloqueio ela e o eosinófilo não vai até lá. Então, ela é uma terapia anti-inflamatória por conta disso. E é muito boa, só que até 50% de resposta. Dificilmente um paciente vai ter uma resposta melhor do que isso. O esteroide deglutido, ele vai variar. A gente tem números, né, que acabam oscilando até 70% dependendo da literatura, tanto com fluticasona quanto com budesonida. O grande problema é corticoide. A gente sabe muito bem o que acontece com o paciente que toma aí sua prednisona, né, em uma dose um pouquinho mais alta por 2 semanas ou mais. Só que a gente não sabe ainda o que acontece com o paciente que toma seus 880 microgramas de fluticasona 2 vezes por dia por um período prolongado. A gente não sabe o que acontece com o paciente que toma budesonida 1 a 2 miligramas por dia e 2 vezes por dia por um período prolongado. Isso a gente não tem muitos dados. Só que a gente sabe que o corticoide, no final das contas, ele vai trazer alguns problemas. Ósseos, hipertensivos, Cushing, pode gerar até imunodeficiência, inclusive por inibição de célula T, hipogama-globulinemia, etc. Então, a gente não tem um tratamento direcionado específico na esofagite eosinofílica, além da própria dilatação, que vai ajudar esse paciente quando já teve o problema, quando já fibrosou, já estenosou. Tá? E aí a grande questão é que, assim, na verdade, os tratamentos podem ser intercambiáveis ao longo do caminho, e a gente sempre tem que seguir esse paciente, na verdade, com avaliações seriadas, preferencialmente, e também com a adesão terapêutica deles. E aí aqui eu falo da dieta de exclusão. A dieta de exclusão, ela tem alguns padrões, na verdade, e aí a gente vai fazer o nosso exercício como se a gente fosse paciente. O melhor tratamento de dieta de exclusão seria a exclusão dos 6 itens. Leite, trigo, ovo, soja, amendoim ou nozes e frutos do mar. Imagine sua vida agora, neste momento, vivendo sem isso tudo. É um pouco difícil, né? Existem dietas de 2 itens, os mais comuns, leite e trigo. Você pode acrescentar ovo. O grande problema é, se você faz a exclusão alimentar desses alimentos todos e o paciente tem uma melhora, você tem que voltar com cada alimento até que o paciente volte a ter sintomas e você fale, é esse alimento aqui. Se esse paciente tiver IgE específico para aquele alimento excluído, existe chance dele ter reação. Então, você precisa reintroduzir esse alimento de uma forma supervisionada. Então, não é tão simples assim. Tá? Você pode excluir os alimentos 2, 4 e 6, mas você precisa acompanhar esse paciente na reintrodução por esses riscos que eu comentei. Então, a exclusão ela é bastante complexa nesse sentido. E muitos pacientes acabam desistindo, porque é tão difícil viver com exclusão alimentar, que eles acabam optando por usar medicamentos. Tá? Muito bem, e aí, assim, qual é o problema, né? Uma grande proporção aí de pacientes com esofagite eosinofílica, eles não vão responder bem ao tratamento farmacológico inicial. As terapias dietéticas são péssimas e os pacientes acabam não aderindo a isso. E aí é muito difícil você reintroduzir os alimentos depois e tentar achar o culpado. E quando você retorna com os alimentos, ou mesmo você retira a medicação desses pacientes, eles podem recidivar da doença. Lembra que é uma doença sistêmica, T2, é como se estivesse no cerne, no gene do paciente, vai voltar. Ele vai voltar a ter alterações macroscópicas, microscópicas, infiltrado eosinofílico, etc. E aí a gente fala um pouquinho de novas terapias hoje, né? A gente fala hoje do Dupixent como um primeiro imunobiológico aprovado com eficácia nos pacientes com esofagite eosinofílica, já que estudos com biológicos existem vários, inclusive, e o único que mostrou, e eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, uma redução nos sintomas, uma remissão histológica e um controle e a qualidade de vida de paciente foi esse aqui. E como é que funciona? E aí, imunologia básica só um pouquinho só, para não cansar vocês. Mas, no geral, as citocinas se ligam a receptores que são dímeros. Veja aqui, são 2, a cadeia Y e essa aqui que é o receptor alfa da IL-4. Aqui do outro lado eu tenho um receptor alfa da IL-13 e aqui o mesmo que esse aqui. Então, são citocinas homólogas, elas acabam se ligando a receptores muito parecidos. E aí esse é um megazord que eu brinco, né? A citocina se liga no lugar, dimeriza, essa dimerização ativa uma via inflamatória. Quando eu uso, então, na verdade, quando eu falo de inflamação T2, e eu falo da citocina da IL-4 e da 13, elas se ligam ao receptor. Quando se liga ao receptor, ativa e faz lá a eosinofilia no final das contas. Quando eu uso o Dupixent, eu bloqueio justamente aquele receptor em comum, que é o receptor alfa da IL-4. Então, cadê meu pointer? Aqui. Eu consigo bloquear. Uma vez bloqueado, a citocina não consegue se ligar e dimerizar. Veja. E a mesma acontece com a IL-13. Ó. Ela se liga, mas não dimeriza. Então, dessa forma, eu consigo impedir
uma sinalização inflamatória de acontecer. E o melhor disso tudo é que não é um imunossupressor. Então, eu estou bloqueando uma via T2, uma via eosinofílica, sem mexer nas outras vias, sem alterar a produção de anticorpo, sem alterar o perfil de linfócitos locais, etc. Uma vez que eu bloqueei, então, a produção de eosinófilos e o perfil T2 de citocinas, olha quanta coisa acontece. Eu bloqueio a inflamação eosinofílica, eu bloqueio a produção de IgE, mesmo que a esofagite eosinofílica não seja uma doença IgE mediada, tá? Eu bloqueio o remodelamento tecidual, a inflamação da mucosa e a ativação de outros grupos celulares importantes também. Uma vez que eu bloqueei esse tráfego de eosinófilo, que eu melhorei a disfunção de barreira e o remodelamento, o paciente pode ter uma alteração e uma remissão, tanto histológica quanto endoscópica, e uma remissão de sintomas. E aí o paciente tem uma melhora na qualidade de vida também. E aí, só mostrando alguns dados para vocês, já no começo do tratamento desses pacientes, em 4 semanas, ele já tem alguma resposta. E aí, o Dupixent foi aprovado para esofagite eosinofílica para pacientes acima de 12 anos de idade, ou, na verdade, a partir dos 12 anos de idade, a partir de 40 quilos. E aí, esse foi o estudo que foi utilizado, foi, na verdade, feito, que é o Liberty EOE Treat, né? Que ele é um pouquinho, assim, confuso no começo, mas depois ele mostra para que ele veio, e aí acaba ajudando. E qualquer dúvida de estudo, a gente tem ali a gerente do produto, que sabe tudo sobre esses estudos. Mas, de qualquer forma, assim, não precisa quebrar muito a cabeça. O fato é que eram pacientes que tinham mais de 12 anos, mais de 40 quilos, e que já tinham falhado a IBP. Então, veja que já eram pacientes graves, já tinham falha. Daqui a pouquinho eu tenho uma tabela mostrando mais ou menos o perfil desses pacientes. Todos esses pacientes tinham mais de 15 eosinófilos por campo grande de aumento, tá? E esses pacientes tinham acabado de passar por uma terapia de doses altas de IBP, geralmente 40 miligramas do inibidor de bomba de próton 2 vezes ao dia, tá? E persistiam com sintomas, com esse DSQ, que são a quantificação de sintomas de disfagia acima de 10. Então, eram pacientes sintomáticos ruins. E a dose administrada contra o placebo foi 300 miligramas de Dupixent. E aí, inicialmente, foi recrutado pacientes na parte A. Assim que acabou o recrutamento, recrutaram uma parte B, eram pacientes com perfil até parecido, né? E depois de 24 semanas usando o Dupixent ou placebo, eles foram todos para a parte C. Então, quem estava no placebo passou a receber o Dupixent, quem estava no placebo passou a receber o Dupixent. Tá? E esses pacientes receberam até a semana 52, então daqui para cá até completar 52 semanas, e foram acompanhados depois aí por 12 semanas. E os endpoints primários, na verdade, eram desfechos, na verdade, coprimários, que eram 2, era um clínico e o histológico. O clínico era uma alteração no questionário de sintomas de disfagia, até a semana 24, e o histológico era uma redução, uma remissão histológica. Esta remissão histológica, eles consideram como remissão histológica baixo, ou, na verdade, igual a 6 eosinófilos por campo grande de aumento na semana 24. E teve alguns outros desfechos secundários, incluindo até pacientes que tinham redução de eosinófilos, mas nem tanto, era abaixo de 15. E eles usaram também como desfecho secundário aqui o próprio EREFS, que a gente já conversou. E aí esse era o perfil dos pacientes. Eu não vou apontar um por um, porque é uma tabela que fica, né, assim, muito poluída visualmente. Mas só para mostrar para vocês que a média dos pacientes de doença era quase 5 anos, tá? Os pacientes, grande parte deles tinham já usado esteroides deglutidos, sim, né? Os pacientes já tinham, uma parte deles já tinha feito dilatações anteriores, eles utilizavam durante a randomização IBP, e eles puderam continuar usando IBP durante o estudo, só não puderam usar o corticoide, tá? Então, eram pacientes com perfil de gravidade até bom, assim. E o que foi visto inicialmente? Tanto na parte A quanto na parte B, os pacientes tiveram uma melhora da disfagia, né? E aí, em relação, obviamente, ao placebo, que foi o desfecho coprimário. E aí esse gráfico é muito interessante, porque ele mostra já no primeiro mês, ali nas primeiras 4 semanas, que os pacientes já tinham uma tendência, na verdade, à redução, e a partir da 24ª semana, que todo mundo começou a usar, na verdade, o Dupixent, os pacientes continuaram melhorando, inclusive os pacientes que utilizavam placebo antes, tá? Chegando aqui até 73% de redução dos sintomas. O mesmo aconteceu para a parte B. Então, veja também ali a mesma coisa, uma tendência de redução de 32 ali no primeiro mês.
Depois que entrou do Pixent para todo mundo, 79% de redução no grupo que usou desde o começo e 76% dos pacientes que utilizavam placebo anteriormente. Então, ajudou bastante esses pacientes. E as respostas histológicas, elas eram classificadas como uma remissão histológica completa, ou seja, menos de 1, ou seja, nada de eosinófilos, né? Uma remissão histológica, então não completa, mas uma remissão histológica, que era menos do que 6 ou igual. Um limiar de uma resposta histológica, ou seja, não uma remissão, mas tinha uma resposta ali tecidual, menos de 15, ou sem resposta histológica. Então, esses pacientes eram vistos desde o começo e já na chegada tinham uma endoscopia com biópsia que mostrava, sim, que eram pacientes com doença ativa, com mais de 15 eosinófilos por campo grande de aumento. E aí, desde o começo, pacientes na parte A e na parte B já tiveram resposta de 60%. Depois, na parte C, que foi a conjugada, os pacientes com placebo entraram, também, a ponto de chegar a 85% de resposta histológica, aí, considerando remissão de, o valor de abaixo de 6 eosinófilos por campo grande de aumento. E aí, considerando algum grau de resposta histológica, ou seja, abaixo de 15, até 100% dos pacientes conseguiam alcançar. Então, tinha, sim, uma resposta, uma redução, na verdade, de eosinófilos ali. E aí, só lembrando novamente do EREFS, porque o EREFS também foi avaliado, e o EREFS ele vai considerar justamente a edema, na verdade é um acrônimo em inglês, mas seria o edema, os anéis, o exudato, as estrias e a estenose. E o EREFS dos pacientes também foi muito bom a melhora, a ponto de melhorar na parte A 11 vezes mais, uma queda do EREFS de 11 vezes mais em relação ao placebo, e na parte B de 8 vezes maior em relação ao placebo também. E o mesmo no desfecho secundário lá, quando os pacientes do placebo também entraram, chegando até 85% de redução no EREFS aqui, nesses pacientes na parte BC, tá? A qualidade de vida desses pacientes, obviamente, melhorou. Eu achei interessante essa questão da alteração aqui na qualidade do sono, porque a gente não costuma perguntar muito para os pacientes, a respeito da qualidade do sono na esofagite eosinofílica, mas acho que é uma coisa que a gente pode começar a se atentar. E é uma droga segura. Com relação a eventos adversos, os eventos adversos, na verdade, a gente já tem uma experiência com o Dupixent para as outras doenças. A gente já usa o Dupixent há um bom tempo para asma, para polipose nasal, para dermatite atópica, e a gente acaba vendo um perfil de segurança muito interessante para esses pacientes. Na esofagite eosinofílica foi mais tranquilo ainda, porque existem alguns eventos adversos que acontecem nos pacientes com dermatite atópica que a gente não vê aqui, como a conjuntivite e a red face, que a gente fala, Aqui nada aconteceu. Os pacientes tinham cefaleia ou reação no local da injeção. Os eventos adversos graves, antes que me perguntem, porque eu também sempre me pergunto, na verdade, eram não relacionados, mas têm que ser relatados. Então, Campylobacter, câncer de mama, pneumonia por aspiração, etc. Então, na verdade, não foram associados nem à doença e nem ao mecanismo de ação da droga em si. Tá bom? E aí a administração do Dupixent é muito simples, só para finalizar. Os pacientes têm até a capacidade de se auto-administrar, é uma seringa única, eu vou mostrar para vocês, ou serem administrados. A gente até recomenda uma administração supervisionada por conta do armazenamento adequado da medicação, do paciente não desperdiçar a medicação, então é importante ter essas orientações. E o tratamento é feito com uma seringa por semana, 300 miligramas. Então, uma dose inicial e segue-se assim, sem dose de ataque. Por que sem dose de ataque? Porque para outras doenças, como a dermatite atópica, a gente faz uma dose de ataque. Aqui não precisa. E aí essa seringuinha vem pronta, é muito simples. Você aplica, ela tem uma mola, depois da aplicação ela volta, desativa a seringa e você inutiliza. Então, é bem tranquilo nesse sentido. E aí, só para finalizar, então, os pacientes, quando a gente fala de Dupixent, a gente fala da única medicação atualmente aprovada, o único biológico aprovado, que é contra a resposta T2, que teve uma melhora importante nos pacientes, tanto nos aspectos clínicos, quanto histopatológicos, quanto endoscópicos, chegando a apresentar até 73% de redução de disfagia na semana 52, uma melhora histológica de até 82%, tá? E uma melhora no EREFS de 63%, e da melhor forma possível, ou seja, sem imunossuprimir o paciente e sem necessidade de monitoramento laboratorial. Afinal de contas, se eu dou corticoide para esse paciente, eu tenho a necessidade de avaliar esse paciente ao longo do tempo, porque eu não sei o que vai acontecer com o perfil de eosinófilos, ou mesmo, não de eosinófilos, mas de linfócitos e etc. Tá bom? Até de imunoglobulinas, por exemplo, também. Tá bom? Essa aqui é a mini bula.
E eu quero agradecer a atenção de vocês, agradecer o pessoal da Sanofi que deu um baita suporte para a gente, a Lilian, a Gabi e a Gil, que estão sempre ali com a gente na linha de frente, e abro para perguntas, caso vocês queiram discutir aí. Obrigado. Parabéns aí pela apresentação, Alex. Acho que ficou bastante ilustrado. Eu tenho uma dúvida que me surgiu, assim, aonde vocês imaginam que num algoritmo de tratamento entraria o biológico para um diagnóstico inicial? Se o paciente ele tentaria fazer um tratamento padrão inicial e isso seria um método de resgate, haveria já alguma indicação para tratamento primário com o uso de biológico? E eu vi você falando também a respeito de 24 semanas, 52 semanas. Quando que a gente vislumbra que esse paciente pode ficar depois com uma janela sem tratamento e voltar a realizar tratamento se tiver recidiva de sintoma? As perguntas são boas e nem todas têm resposta ainda. Bom, para a primeira, na verdade, pergunta, qual é o perfil desse paciente, né, que eu acho que é bastante importante isso, e onde encaixar esse paciente no algoritmo. A gente sabe que em pacientes que já têm um grau de complicação, estenose, fibrose, etc., os estudos, até os subgrupos mostram, né, a Lilian pode até comentar isso, que teve uma melhora até de reversão da fibrose, da estenose desses pacientes, coisa que a gente não costuma ver com o inibidor de bomba de próton e com o corticoide. Isso é uma coisa. Então, o paciente que talvez já tenha complicações aí. O paciente com falha de tratamento, com certeza. Né? A gente tem pacientes, e é um produto que foi aprovado recentemente, que vão até para a azatioprina. Né? Então, não é infrequente a gente ver pacientes que tentaram inibidor de bomba de próton, falharam. Tentaram corticoide, melhoraram, você tenta poupar corticoide, inicia imunossupressor, azatioprina. Aí você começa os efeitos colaterais. O paciente imunossuprime, aumenta o risco de infecções virais, você tem uma inibição de célula T e o paciente não melhora por completo. Então, o paciente com a falha, com certeza. E em terceiro, o paciente que tem um fenótipo T2. Paciente com asma grave já seria um paciente que... É como se a gente pegasse carona, na verdade, da doença desse paciente. Então, paciente com asma grave, paciente com polipose nasal grave, paciente que tem dermatite atópica grave, são pacientes que talvez já se beneficiem diretamente desse tratamento. E aí eu consigo tratar uma doença T2 por completo. Sim, não é infrequente, realmente a gente vê pacientes, inclusive, que não respondem a nada. Né? O paciente já chega em estágio bem grave para a gente tem uma paciente, inclusive, que até depois vou discutir mais especificamente, porque ela realmente não melhora com nada, ela vive fazendo febre com abscesso eosinofílico aqui, então a gente realmente precisa rever esses casos especificamente, porque talvez aquela ideia que você falou de fazer um tratamento mais tópico, localizado, seja muito mais eficaz do que fazer um tratamento sistêmico. Eu queria até falar um oi, boa noite para a professora Norma Penito, que está ali, da Unifesp, que ela sempre me pergunta a mesma coisa que perguntaram ali agora, que é o preço do remédio no mercado. A professora Norma é professora da otorrino da Unifesp, ela era aqui da 9 de julho, não sei se ela está aqui ainda, mas ela é uma pessoa muito competente e muito boa para falar sobre isso. Olha lá. Tudo bom, professora? Você pode ligar depois o microfone dela, ou Gustavo? Até o que o Gustavo, o que o Alex falou, é porque, assim, como 70% dos pacientes aproximadamente vão ter polipose nasal, que é a especialidade da professora Norma, a gente tem até 2 indicações no mesmo paciente para poder fazer o uso de tratamento biológico, porque realmente a polipose nasal requer tratamento cirúrgico recorrente, a recidiva é grande, a perda da qualidade de vida, depois a perda do olfato, talvez o impacto na qualidade de vida do paciente seja muito maior até do que a esofagite eosinofílica. Então, a gente tem realmente 2 indicações. O tratamento, obviamente, não é barato, a professora Norma vai falar de novo sobre isso agora, mas o tratamento não é barato, mas a gente já consegue o acesso via plano de saúde, né, que foi o que eu estava falando no comecinho. Então, a gente tem uma enfermeira aqui no hospital que só é responsável pela navegação desses pacientes junto ao plano de saúde, ou junto ao que for conseguir. Né? Ela chama Eliana, também não sei se ela está aqui ou está online, mas é só fazer a solicitação, ou pede ajuda para o Alex, ou para mim, ou para qualquer um dos meninos que também estão online, a Márcia, a Beatriz e a Marina, né, que são os pacientes, a gente da imunologia e alergia, mas
A Eliana, ela navega sozinha esse paciente junto ao plano de saúde para ter o acesso, para fazer a marcação das infusões e as remarcações das infusões subsequentes, inclusive das solicitações de endoscopias necessárias, se for, né? O custo, eu não sei do preço da ampola, mas talvez a Juliana possa falar sobre isso. Não sei se pode nem falar, na verdade, né? A professora Norma também vai comentar sobre isso. Boa noite. Acho que é a grande pergunta, né? Quanto que esse paciente vai custar anualmente? Eu acho que para os gastroenterologistas que estão acostumados a manejar pacientes com Crohn e retocolite, o custo sai mais ou menos a mesma coisa em se tratando de esofagite eosinofílica. O do Pixent, ele vem em seringas pré-preenchidas, então a caixa vem com 2 seringas, custa em média, então vai depender muito da negociação do convênio, da clínica de infusão, mas é em torno de R$ 10.000 a caixa com 2 seringas. Então, em se tratando de um paciente com esofagite eosinofílica, ele custaria em torno de 20.000 mês, tá? Obviamente que vai depender muito da comorbidade associada, se esse paciente tem dermatite atópica ou não, sempre prevalece a posologia da doença de maior gravidade, tá? Hoje a gente tem no rol da ANS dermatite atópica incorporada, então os convênios têm obrigatoriedade de cobertura e asma também, asma alérgica e asma eosinofílica ou asma mista. Então, caso o paciente tenha essas doenças concomitantes, os convênios têm obrigatoriedade de cobertura, tá? Tomás, uma coisa que você perguntou com relação à retirada do tratamento. Isso a gente não tem ainda a presofeite eosinofílica e os números começaram a sair agora para as outras terapias em que a gente já usa do Pixent há um tempo. Na prática clínica, isso varia demais. Tem pacientes meus em uso de Dupixent para dermatite atópica que usaram inicialmente um programa da Sanofi, né, por 4 meses de tratamento, e aí tiveram um delay entre conseguir a medicação pelo convênio. Os pacientes ficaram 4, 5 meses sem nenhuma medicação e não tiveram mais lesões. Então, isso vai ser, essa resposta do paciente é muito individual. A gente não fala em cura, obviamente, porque a gente fala de uma resposta T2 que ela é crônica, persistente do paciente, mas isso vai ser bem difícil de avaliar e a gente vai começar a saber agora dos números para as outras doenças. Então, para a esofagite ainda tem um tempinho ainda, para a gente conversar a respeito disso, né? Professora Norma, pode falar agora, se a senhora quiser. Bom, boa noite, obrigada aí. Eu acho que é muito interessante vocês abordarem toda a complexidade da associação dessas diversas interferências entre diversas afecções que nós temos, né? Mas dentro da otorrinolaringologia, a nossa grande dificuldade era a recidiva e a dificuldade de tratamento dos quadros das rinossinusites crônicas com polipose nasosinusal, que estão associadas ao processo eosinofílico. Nesses casos, a otorrinolaringologia inicialmente lançava a mão tanto do tratamento tópico com o uso do corticoide, é um tratamento de longo prazo, e esses pacientes entravam em cirurgias, é a mesma coisa que vocês, eles começam a estenosar, e aí vocês começam a dilatar, e esses pacientes não têm melhora, então a qualidade de vida completamente, isso muda, né? O padrão, é muito difícil isso, e aí esses pacientes começavam a sofrer várias intervenções. Então, com a entrada do imunobiológico, isso mudou muito o cenário. E agora, o nosso grande problema é óbvio que você vai indicar o imunobiológico na falência das outras terapias que nós temos, por questões de custos, e um outro problema para nós é que até hoje a gente não sabe quando a gente vai poder parar de usar o imunobiológico. Isso é uma coisa extremamente recente, e esses pacientes é um uso crônico, e pelo custo disso. Então, nós estamos nesta fase ainda de entender quando eu vou poder parar de usar o imunobiológico nesses pacientes, e muitos dos nossos pacientes ainda não têm acesso, mas isso já melhorou muito nos últimos 2 anos. Então, dentro da otorrinolaringologia, nós já estamos usando esse imunobiológico há 2 anos no Brasil, já com mais facilidade de uso. É óbvio que, inicialmente, a nível de hospital universitário, que a gente tinha isso como linha de pesquisa, essas coisas todas, e agora, do último ano para cá, a gente já está conseguindo muito mais a nível de convênios. Obrigado, Mas, professora. mas parabéns, é isso aí. Alex, tem mais uma pergunta ali no chat, que é
o que eu acho que foi o que o Tomás perguntou, né? O flowchart de tratamento. A gente vai começar primeiro com o inibidor de bomba de prótons, depois é que existe também, não sei como é que está isso agora também com relação a essas indicações, porque a infiltração eosinofílica distal, na verdade, né, mais próxima ao esôfago, ela tem muito mais risco, mais chance de ser só secundária à doença de refluxo gastroesofágico, né? Obviamente que eu acho que ela tem uma indicação concomitante no tratamento da esofagite eosinofílica como um todo, porque se a parte distal também tiver um papel de refluxo, e também terá um benefício. Mas eu acho que ela sozinha realmente ela não é a única, ela é capaz de controlar toda a doença eosinofílica, para depois seguir para o uso de, ou até concomitante às vezes, né, sobre o uso de corticóide de função tópica, que é muito difícil da gente conseguir fazer o paciente aceitar isso tudo, tem as complicações decorrentes que o Alex falou, né, para depois, a falha disso tudo, a gente indicar realmente o imunobiológico. Né? Mas é óbvio também que se o paciente já tiver um estado extremamente grave, no qual a gente precisa acelerar a melhora, a gente pode indicar até mesmo antes disso tudo, né? Eu acho que é. Não, eu acho que é isso mesmo, na verdade, e usar o corticóide deglutido dá trabalho para o paciente, né? Primeiro porque, na verdade, não tem uma formulação disponível fácil, geralmente a gente pede para manipular. Aí o paciente vai e manipula. Quando não conseguem manipular, eles usam o spray de fluticasona, ou seja, é super esquisito, né? Porque o paciente tem que usar o spray dentro da boca, dar algumas borrifadas, e é aquela absorção errática, aquela coisa esquisita para conseguir algum efeito. Né? E aí o paciente tem que ficar um período pré sem se alimentar, sem tomar água e pós também. A gente fala geralmente de 1 hora pelo menos aí. Então é difícil ter adesão dessa forma, né? Ou mel deglutido com budesonida cápsula, né? Ou mel deglutido com budesonida. Você pode, a gente pede para o paciente pegar a budesonida, abrir, misturar no mel e tomar esse mel. Ou vai lá na farmácia e manipula aquele gel pronto já comestível e acaba usando. Então é bem complexo. Nós não temos um protocolo institucional de tratamento. A bula diz que não precisa seguir o STEPS, mas a gente precisa seguir STEPS aqui sim. Tá bom? Não, é só para esclarecer que por bula ele pode ser utilizado como primeira linha, é mais por conta de acesso e tudo mais. Tá, né? Alguém tem alguma pergunta da plateia? Pessoal de Goiás tem alguma pergunta aí? Não? Então acho que todo mundo está morrendo de fome, todo mundo quer jantar. Eu posso fazer o convite? Pode, claro, a Juliana vai fazer um convite para todo mundo. Então, pessoal, obrigada pela oportunidade. Em nome da Sanofi, agradeço pela atenção de todos. Estou à inteira disposição, caso vocês queiram mais informações sobre a medicação, aquisição, solicitação, convênio. Eu convido a todos, a gente tem oh, meu Deus, uma reserva. Uma reserva aqui no Savá. Então, estão todos convidados a jantar conosco, tá bom? Obrigada.